Tá bem. Tá bem. Ok. Saudações, caríssimos amigos. Mais uma vez estamos hoje para podermos fazer mais uma vez análise de uma temática que está entre nós a causar assim algum alvoroço no seio da comunidade cristã angolana, que é uma nova proposta de lei para regular a liberdade de crença e culto, que já foi aprovada pelo Conselho de Ministros quando esteve reunido no AMBO. E então nós queremos analisar ela aqui hoje com os nossos amigos. Está conosco hoje o pastor André Amado. Pastor, muito bem-vindo. Muito bom dia. Também está entre nós o evangelista Fernando dos Santos. Muito bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Okay. E também está o amigo Paulino Maia, diácono. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Vamos ao nosso debate. Muito bem, muito bem. Ok, então nós temos uma nova proposta de lei que revoga a lei 2/04 de 21 de maio de 2004. Então eu gostaria de início perceber, segundo a visão dos meus convidados, o que poderia estar na base dessa revogação então da lei anterior. O que aconteceu para que houvesse a necessidade de se propor uma nova lei? Pastor, podemos começar por si. Pronto, eu penso que deve-se a questões de ajustes. Com certeza que a lei anterior tornou-se obsoleta, já não corresponde com os novos momentos religiosos, com o novo panorama que enquadra o atual mosaico religioso. E então a necessidade o governo viu-se na necessidade de revogar esta lei para estabelecer uma outra lei que se enquadre com as novas exigências. Sim, muito bem. Até porque a questão da crença é cultura, as culturas são dinâmicas e esse dinamismo às vezes faz com que algumas leis sejam realmente tenham a necessidade de serem ajustadas. Então, Diácono Paulino, podia também dar algum Sim, acrescentando naquilo que o pastor Amado disse, uma das coisas que eu consigo apreciar e analisar é o facto de que os dados que esse documento apresenta mostra, por um lado, mostra alguma desorganização a nível, dá a sensação de que alguma coisa saíram ou fora do controle daquilo que são as normas, daquilo que deviam ser os parâmetros da boa convivência também. E me digo isso porque traz aqui dados, por exemplo, do número do número de decisões que aconteceram a nível da Igreja Angolana. Dados se refere também no fenômeno das crianças que são acusadas de feiticeiras, e muitas dessas crianças são acusadas na índole ou dentro de igrejas. Então eu creio que traz aqui uma sensação e uma ideia de que precisamos nos organizar. Muito bem. Evangelista Fernando. Bem, eu tenho a ideia de que essa revogação vem pelo facto de a antiga lei a antiga proposta não se conformar, ou esta antiga proposta não se conformar com a realidade sociocultural presente angolana. Como se sabe, de lá para cá, a sociedade angolana cresceu e muito, e temos muitas influências vindas até do exterior, e isso então obriga a que o Estado apresente uma nova proposta-lei. A lei foi feita para atender às questões e os problemas que a sociedade angolana vai tendo. Okay. Então, na opinião dos meus três convidados, justifica-se a existência dessa nova proposta, não é? Concordamos todos que, pronto, é bem-vinda essa organização ou esta iniciativa do Executivo para regular ou para atualizar essa lei para o contexto atual do exercício da religião. Ok, muito bem. Então, se calhar podemos já agora poder ver assim os pontos bons, os pontos que os caríssimos conseguiram identificar nessa proposta que realmente são
eficientes e que vão ser bons, né, e que vão poder produzir resultados assim que eles forem aplicados. Podemos começar pelo pastor Amado mais uma vez? Portanto, de uma forma geral, avaliando a nova proposta, eu posso constatar que existem elementos que são realmente positivos, que são concordantes, e outros elementos que são discordantes, né? Que, a nosso ver, portanto, não estão lá muito bem aplicados quando se fala em liberdade de crença e cultos. E o que é que nós vemos nestas inovações de positivo? Vemos, por exemplo, o artigo 10º, que fala do conteúdo negativo da liberdade religiosa, e vem ninguém pode, e no artigo B vem, ninguém deve ser coagido a fazer parte, a permanecer ou abandonar a confissão religiosa sem prejuízo das respectivas normas de filiação ou de exclusão. Com certeza isso é bem-vindo, que realmente ninguém deve ser coagido a permanecer numa religião onde ele já não quer estar, ou, portanto, também ser coagido a integrar uma religião que não é da sua opção. Portanto, nós sabemos que muitas religiões fazem chantagens para que as pessoas que queiram abandonar permaneçam coagidas. Então, isso, portanto, na nova lei não é permitido. Pastor, por favor, não esqueça esse raciocínio. Mas nesse ponto, por exemplo, nós temos casos, às vezes, de filhos que, maiores de idade, que apesar de estarem a viver com os pais, de algum momento decidem fazer parte de uma profissão religiosa, mas depois há um choque entre os pais e os filhos. E embora o filho sendo já crescido, mas há esse choque. Então, como os pais devem lidar nessa situação? Pronto, eu vejo que a nova lei penaliza esse ato, que a pessoa é livre, seja filho, seja quem Nesse for. caso, os pais devem deixar, já que o filho é maior de idade. Claro. Isso, penso que isso contempla nesta nova lei. Também a linha E vem a proibição de invocar a liberdade religiosa para praticar publicidade enganosa. Tanto realmente estamos em total acordo. Praticar atos de intolerância religiosa, portanto, não se pode permitir a invocação da liberdade religiosa para o extremismo, para o radicalismo religioso, isso é bem-vindo. E depois segue uma outra série de aspectos que não é permitido, como o caso de recusar cumprir deveres cívicos, portanto, em nome também da liberdade religiosa, para a prática de ações incompatíveis com a vida, a integridade física, a dignidade da pessoa humana, a ordem, a saúde pública, a moral, os princípios fundamentais da Constituição. Portanto, ninguém deve invocar a liberdade religiosa para essas práticas. Portanto, isso tudo é claro, qualquer um país, qualquer uma nação, tanto estabelece esses princípios, não permite que, em nome da liberdade religiosa, se faça isso. Agora, desculpa, logo aquele exemplo que deste do filho que aderiu a um outro movimento, os pais só não vão gladiar com ele se tiver no contrário daquilo que diz a linha G do artigo 10º que estamos aqui a analisar. Porque se esse filho aderir um movimento que tem práticas que perigam a sua vida, que fere a ordem, a saúde pública, a moral, a liberdade, então logo os pais já podem atuar. Respaldo legal, já tem respaldo legal. Para deixar muito bem visto essa questão. Agora, um outro ponto que eu queria que agora a opinião aqui do evangelista Fernando é acerca dessa questão daí do cumprimento dos deveres patrióticos, que nós temos religião no nosso meio que também não permitem que os seus membros, às vezes, por exemplo, temos os serviços militares obrigatórios e às vezes nós tivemos e conhecemos história no nosso meio que há, no nosso contexto, religiões que não permitem. Como é que essa lei vai lidar com essas situações? Sim. Porque depois também temos que no nosso meio congresso que nós, por exemplo, deve-se prevenir a vida, mas o indivíduo
está a precisar de sangue, se não for lhe dar de sangue, ele vai morrer, mas a religião não permite, então também temos esse... Eu acho que existem certos requisitos pedidos pela lei que não ferem os princípios plasmados na Bíblia. A nossa lei maior e magna A Constituição da República. é a Bíblia Sagrada, Bíblia para não é? os nossos Nos guia. cristãos. E se nós olharmos para a própria Constituição e a Bíblia Sagrada, há muita coisa que nós encontramos na Bíblia que encontramos também na Constituição. Então, como sabemos, o serviço militar, por exemplo, o doar sangue, é um direito, não é? E um dever até, chega a ser um dever de todo o cidadão angolano. Então, eu acho, sinceramente, que as denominações que se encontram nesta situação deviam conformar-se com aquilo que a lei diz, não é? Porque penso que doar sangue não fere nenhum princípio bíblico, aliás, ajudamos ao próximo. E ajudar ao próximo é um princípio bíblico. Com certeza que Jesus deixou um dos grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se dar sangue é dar vida, com certeza que nós estamos a ajudar o nosso próximo. Pastor Paulo, podia dar uma chegada? Claro, portanto, eu penso que isso deve-se muitas vezes à interpretação errônea da Bíblia, né? Por isso é que existem muitas divergências doutrinárias e muita gente, por má interpretação bíblica, pode fazer deste livro, que é tão bom, que é tão humano, que promove a paz, promove o amor, a saúde física, espiritual e emocional, fazer dele um artigo do mal. Portanto, devido a essas más interpretações. Por isso é que cada um que é ministro do Evangelho deve se preparar teologicamente, conhecer os fundamentos da Palavra de Deus para não cair nessas heresias e então estabelecer princípios que, dizendo bíblicos, mas que nada têm a ver com a Bíblia. Portanto, e eu colmatando ainda, falando dos aspectos positivos da proposta de lei, temos também o caso do financiamento das confissões religiosas, que vem contemplado no artigo 19, que diz que nenhuma confissão religiosa é permitida a cobrança de bens, serviços ou valores peculiares a troco de promessas e bênçãos divinas. Portanto, esse artigo normalmente, portanto, criminaliza a comercialização da fé. E eu penso que isso é bíblico, porque a Bíblia, claramente Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Nós vemos o caso do próprio Naamã, que quando foi curado quis até dar uma grande oferta ao profeta Eliseu, e ele categoricamente recusou, porque diz a Bíblia claramente que a graça de Deus, os dons de Deus não se compram com dinheiro. Então, se alguém comercializa a fé, está a violar os próprios princípios bíblicos, e esta penalização disso vem ajudar as próprias igrejas, a imagem da própria igreja, porque a imagem das igrejas está desgastada por essas pessoas que usam a fé como negócio. Também, o ponto 3, devem adotar medidas de transparência sobre a gestão e aplicação dos fundos arrecadados a troco de promessas e ter contabilidade organizada. Isso quer dizer que o Estado, a partir de agora, também vai começar a controlar a gestão financeira das igrejas. Então, eu tenho contato com pastores que estão em países, talvez, da Europa, da América. Então, isso é normal. O Estado tem controle sobre a gestão das igrejas. Portanto, não interfere, mas é necessário haver controle. Porque sabemos que nas igrejas também há muita gente de má fé, que pode fazer da igreja uma fonte de enriquecimento ilícito. E aqui eu acho que também passa a ser um exemplo, a igreja dá um exemplo, porque se é um servidor público pedir essa transparência naquilo que são os seus bens a adquirir, é bom também que a pessoa, ou enquanto igreja, pastor, líderes religiosos, tenham também essa
essa postura para A liderança cristã é um exercício público. Sim, um exercício público. Então, ter as contas bem transparentes, todo o movimento da igreja bem transparente, porque aqui esse ponto ainda diz a questão da declaração das doações, os bens, todos eles bem registrados. Eu creio que dá um exemplo, inclusive, para os gestores públicos que não estão ligados naturalmente com a igreja. Sim. Era para ressaltar essa questão. Prevenir muito mal. Sim, sim. Ok. E aqui um subsídio no ponto 2 do artigo 19, aqui que o pastor Amado já fez referência. Eu acho também que isso vem mais ou menos resolver aquela problemática que nós hoje, aquele fenômeno que nós estamos a viver hoje, a chamada teoria da prosperidade. Okay. Sabemos que muitas igrejas hoje usam, não é, a Bíblia Sagrada para... Muitas pessoas, muitos pastores usam a Bíblia Sagrada para se enriquecerem. A igreja é uma instituição é uma instituição que visa ajudar os fiéis e não prejudicar os próprios fiéis. Muitos fiéis não têm, por exemplo, possibilidades, mas são obrigados até alguns a vender as suas propriedades, o pouco que eles já têm, em troca das promessas que são feitas normalmente nos púlpitos da igreja. Então, para mim, esta proposta é bem-vinda, porque isto tem soado muito mal para a igreja, tem denegrido até a imagem da igreja. É um ponto realmente muito relevante, principalmente no nosso contexto social, porque agora há bem pouco tempo tivemos uma reportagem numa das nossas cadeias televisivas, onde nós vemos que essa questão financeira está a causar grandes males na nossa sociedade, e também acho que podemos ver aí a questão de que havia-se a suspensão sobre as igrejas de serem fonte, às vezes, de lavagem de dinheiro por muitos servidores públicos, porque o dinheiro da igreja não era declarado, e isso, então, com essa nova lei, nós temos isso aí melhor controlado. Muito bem. Não sei se há mais algum aspecto positivo que... Sim, também outros aspectos positivos da linha 3, devem adotar medidas de transparência, portanto, já falamos disso. O ponto 4, devem declarar os bens que recebem a título de doação, as quais devem ser registradas. Portanto, isso é bem-vinda. Nós sabemos que durante muito tempo, principalmente no tempo da guerra, dos refugiados, muitas igrejas receberam até valores comunitários, bens, contentores, e não havia controle estatal sobre isso. E sabemos claramente que nem toda a gente que está na igreja tem princípios e valores morais, e com certeza muitos usaram essa brecha para poderem, portanto, enriquecer, e não em nome dos refugiados, em nome daqueles que padecem. Outra questão, portanto, o artigo 20º, aliás, o 5º, transferência de divisas ou moedas nacional para o estrangeiro que devem obedecer às regras estabelecidas pelo BNA. Isso visa principalmente combater aquilo que se chama lavagem de dinheiro. Portanto, as políticas cambiais da igreja, portanto, a gestão das divisas deve obedecer às regras realmente estabelecidas pelo Banco Nacional. Portanto, o artigo 20º, exercício de atividades comerciais. É proibido exercer atividade comercial, podendo, em casos excepcionais, desenvolver projetos geradores de rendimentos para fins sociais, não lucrativos, e para a prestação de serviços complementares de assistência humanitária a terceiros. Portanto, isso também é bem-vindo. A igreja não é comércio, não é uma empresa, então se realmente faz negócio deve ser para fins sociais e não com outro objetivo. Por isso é que as igrejas não pagam os impostos, não é isso? Outras questões menos controversas, portanto, vem o pastor, deve ter formação teológica, né? O Estado agora vai também exigir a formação teológica. Portanto, esse já, para mim, é um pouco controverso. Porque, em primeiro lugar, porque, para mim, a meu ver, né, diz respeito um pouco à laicidade do Estado, portanto, que não deve se intrometer em questões das igrejas. E depois também uma incongruência, que é o caso do Estado não reconhecer as universidades cristãs. Temos o caso do IBA, temos o caso
do Estado, Do Estado no que o Estado local. não reconhece. Então, como é que o Estado vai Exigir a exigir formação o teológica. certificado de entidades que ele próprio não reconhece? Então, isso vai ter que mudar a política do Estado de reconhecer essas As formações, instituições de essas formação. instituições de formação cristãs. Também vem uma proibição da pregação da mensagem do púlpito em língua estrangeira. Portanto, nisto eu sou neutro, não sei quais são as razões, pode ser por uma questão de segurança. Mas nesse caso pode-se usar um tradutor, não sei Pode se... ser, com tradução sim, Ah, sim. sem tradução Porque não. temos as igrejas que têm implantação internacional e os líderes dessa igreja são internacionais, chegando cá dentro vão ter que pregar às vezes e vão precisar de um tradutor. E depois vem também a declaração dos bens do rendimento dos ministros do culto comprovados por documentos com fé pública. Portanto, os ministros do culto agora também vão ter que declarar tanto os seus bens. Portanto, eu penso que isso visa portanto, fazer um diagnóstico, né? Se a pessoa realmente está enriquecendo com O dinheiro da igreja, ou o seu não. trabalho. Portanto, tal como acontece a nível governamental, não sei se já está em exercício ou ainda só está na letra, mas tanto mesmo que exige-se ao servidor servidor público, público, também exige-se é ao uma ministro de exigência. Deus. Sobre a questão da formação dos pastores, formação teológica, eu acho que o Estado devia mais ou menos reconhecer as faculdades teológicas que há aqui no nosso país e, consequentemente, os pastores talvez tenham ter uma formação teológica. Que é importante que nós tenhamos uma formação teológica, é muito importante para sabermos então manejar a Bíblia e termos, digamos assim, métodos apropriados para a interpretação da própria Bíblia. Um dos grandes fenômenos, esse fenômeno religioso que nós estamos a ver hoje, uma das causas é, sem dúvida, a maneira como as pessoas interpretam a Bíblia. E muitas dessas pessoas, algumas são jovens, não é? Vêm de igrejas, de distintas igrejas, e muitos deles até são expulsos da igreja porque cometeram algumas coisas e chegam aí, fundem, não é? Ou fundam os chamados ministérios. E aí então começam a interpretar a Bíblia a seu belo prazer, segundo o que acharem reto. Então eu acho que se o Estado angolano quiser que os pastores tenham uma formação teológica, deve também velar por essa questão de reconhecer, da legalização das próprias faculdades, e para nós e para os pastores penso que isso não seria nenhum problema e será até benéfico para a própria igreja em Angola. Até porque eu há tempos vi uma informação de que, por exemplo, no Uganda, né? Onde essa situação onde o presidente disse que só podia implementar a igreja lá dentro que tivesse formação. Não sei se o diácono Paulo ainda queria acrescentar alguma coisa. Pronto, isso já estamos a falar dos pontos negativos dessa lei, né? Onde já começamos a falar dessa questão da formação dos ministros. Aqui eu vejo tem dois extremos. Tem esse lado aqui que foi levantado, mas por outra não deixa. Eu tenho dito sempre que as escolas teológicas, ainda que não reconhecidas pelo Estado, mas as pessoas que dali são formadas não são absorvidas pelo Estado, são absorvidas pela igreja. Pela própria igreja. Então, logo, com o reconhecimento ou não desta formação, quem sai a ganhar é a própria igreja. Então, eu acho, na minha opinião, mais do que, e aqui pode até, a igreja angolana pode aproveitar essa deixa para fazer uma corrente forte junto ao Estado para a legalização dessas escolas, mas por outro lado, de facto, quem vai absorver os quadros que hão de vir dessas formações é a própria igreja. Então, reconhecido ou não, ainda acho que a formação dos pastores, essa exigência deve ser, está bem encaminhada. E o irmão Gil disse bem, hoje, para as nações que deram passos um pouquinho mais adiante do ponto de vista de desenvolvimento, e até as igrejas recrutam pastores como se estivessem a recrutar
um engenheiro, qualquer né? funcionário, lançam as vagas e você tem que apresentar o teu currículo. Então, no Ocidente, nos outros países, essa questão já está um pouquinho para frente. Eu creio que aqui a deixa que a igreja poderia aproveitar aqui é mesmo fazer corrente com o Estado para impulsionar a legalização dessas escolas, que a princípio vai mesmo servir à igreja. Sim, muito bem, muito bem. Ok, então, se calhar vamos analisar mais outros pontos que os caríssimos conseguem ver como os pontos negativos, então, ou menos bom dessa proposta e que deviam merecer a apreciação, já que esse documento ainda vai passar pela Assembleia Nacional, então, oxalá que eles nos ouçam e consigam também acatar aqui as nossas recomendações. Então, vamos analisar os pontos menos bons dessa proposta. Bom, eu só acho que as 60 mil assinaturas, Ok, esse ponto também que o caríssimo Fernando já se olharmos para o último censo populacional que foi realizado no nosso país, com o número de confissões religiosas que as estatísticas nos mostram, acho que vai faltar membros para legalizar muitas igrejas, a não ser que os membros vão se rendendo, legalizamos uma, legalizamos outra. Então, eu creio que essa questão das 60 mil assinaturas deveria merecer alguma atenção, mais alguma análise para podermos de facto termos uma lei, se posso usar o termo, mas uma lei justa. Tanto também vou reforçar esta questão, tanto que vem, antes disso, fazer uma referência à própria lei constitucional, que é a lei magna. Portanto, no seu artigo 10º, estabelece a laicidade do Estado. E na linha 1, na primeira linha, diz que a República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas. E no segundo artigo diz que o Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no exercício das suas atividades, desde que as mesmas se conformem com a lei, a Constituição e as leis da República de Angola. Na terceira linha, diz que o Estado protege as igrejas e as confissões religiosas, bem como os seus lugares e objetos de culto, desde que não atentem contra a Constituição e a ordem pública e se conformem com a Constituição e a lei. Portanto, nós vemos, em primeiro lugar, na lei que foi revogada, que é a lei número 02/2004, que ainda está vigente, né? Sim, e que estabelece para o reconhecimento de uma confissão religiosa um total de 100 mil assinaturas, representada em 3/4 do território nacional. Portanto, e esta nova proposta de lei, tanto reduz a 100 mil para 60 mil assinatura, está no seu artigo 43º, que vem requisitos para reconhecimento, portanto a linha B, comprovativo de subscrição de um mínimo de 60 mil assinaturas de fiéis maiores com cópia de BI reconhecida presencialmente pelo notário territorial competente. Portanto, parece à primeira vista que essa segunda lei atenua a primeira, mas se formos a ver bem, ela agrava ainda. Ela agrava. Se durante 18 anos, com a primeira lei, nenhuma confissão conseguiu ser reconhecida, suprir essa exigência, muito menos ainda com esta nova lei. Em que, embora ela atenua em termos de número, mas ela agrava porque as 60 mil assinaturas são presenciais. Nas 100 mil, as pessoas podiam ir buscar até fotocópias de bilhete de pessoas que não fazem parte da confissão, familiares. Sim. Mas agora, essa aqui é grave, que as pessoas têm que estar lá, horas na bicha, às vezes, para poder, e ninguém suporta isso. Então, presencial, tanto é um agravamento do mal. E outra questão, muitas áreas onde estão os nossos fiéis, onde estão os fiéis das igrejas, não existe notário. Não existe notário. Mais uma outra questão. Uns 80% dos fiéis das igrejas são das zonas rurais e não têm bilhete de identidade. Não têm bilhete de identidade.
A questão ainda também mais grave. Hoje fala-se 100 mil assinaturas. Cada assinatura, portanto, custa, para reconhecer uma assinatura, são 1.800 kwanzas. Quer dizer que 100 mil assinaturas corresponde a 180 milhões de kwanzas. Qual é a igreja que tem esse dinheiro? Se for a 60, quando for para 60 mil, vai ser cerca de 120 milhões de kwanzas. Portanto, de uma forma clara, diz com poucas palavras, para o bom entendedor entende, o governo que quis dizer é que não se reconhece mais nenhuma confissão religiosa. E atendendo o fator também que disse aqui o Paulino Maia, que o número de assinaturas exigido, correspondente com o número de igrejas que o INARP diz que existirem, que estão registradas, portanto, ultrapassa o dobro e quase o triplo da população angolana. Então, sem palavras, por isso é que durante esses 18 anos, tanto nenhuma confissão foi reconhecida. Portanto, conclusão, esta própria lei, esta própria exigência contraria os preceitos da lei constitucional, porque a lei constitucional diz que o Estado reconhece desde que se conforma com a lei. Portanto, não estabelece o fator quantitativo, porque podemos ter quantidade e não nos conformamos com a lei. E podemos também ser poucos e nos conformamos com a lei. Eu penso que o Estado angolano ele tem a facilidade de adotar alguns parâmetros das convenções internacionais para a liberdade de culto, de crença, de religião, e que são quase universais e que são adotadas em vários países. A nível da Constituição não tem problema, mas o problema que o Estado tem, às vezes, é de aplicar. Portanto, nós vemos muitos países que têm uma Constituição quase idêntica à nossa. O registro, que não se chama reconhecimento, é registro de uma confissão religiosa, é algo fácil. Há confissões religiosas angolanas que aqui não são reconhecidas, mas facilmente são legalizadas em países estrangeiros, na Namíbia e em outros países, devido à severidade desta própria lei. Então, esta lei, o que é que vai suscitar? Vai suscitar com que realmente muitas confissões religiosas não sejam reconhecidas, embora reúnam condições para serem reconhecidas. Portanto, o Estado não pode ser um fator, um elemento que promove a ilegalidade, mas o Estado deve ser um elemento que deve promover a legalidade. Assim como estão a fazer com o comércio, aqueles que têm comércio ilegais, há leis que realmente permitem legalizar. O mesmo deve-se fazer com o caso das igrejas. Haverem leis que realmente facilitem. Agora, a questão a lei constitucional é clara, desde que se conformem com a lei. Existem religiões, igrejas que já existem há 18 anos, nunca tiveram qualquer inconformidade com a lei. E até muitas têm projetos sociais, ajudam, tiram drogados, tiram criminosos também do crime, prostitutas, têm projetos sociais, tanto totalmente conformadas com a lei e sendo uma mais-valia para a sociedade. Por que é que não são reconhecidas? Portanto, por um simples capricho, enquanto que a lei constitucional, portanto, contempla isso. Ok. Evangelista Fernando. O pastor já disse bastante. Nós só estamos em um ponto que não é bom, que estamos a apontar agora, que é a questão das assinaturas, né? Poderão ter outros pontos nesta nova proposta que não estejam bem? Não, eu acho que esta última parte que o pastor acabou de frisar sobre a questão da igreja, que também tem ajudado o próprio Estado na questão da moralização até da própria sociedade. Bem, eu acho que aquelas igrejas que se conformam com a lei, que não ferem a lei, a Constituição, eu acho que ao invés de serem, digamos assim, encerradas, eu digo que o Estado até devia apoiar estas igrejas. Já, pronto, nós temos falado e temos ouvido sempre que a igreja é uma companheira do próprio Estado. Com isso, quero dizer que o próprio Estado
pode fiscalizar, pode velar pela igreja, ele tem esta prerrogativa, mas também valorizar aquelas igrejas que fazem um trabalho, digamos, muito bom para na própria sociedade. Diácono Paulino, uma questão que tem sido apresentada e que eu já ouvi é que eles sugerem, alguns que pronto, essas igrejas se fundam novamente e que aí pequena junta-se, mas eu também isso parece, não sei se é uma solução para este caso. E essa questão de fundir igreja, o Selema vai ser depois quem vai liderar. Pois. Quem vai liderar? A problemática das lideranças em África, né? Sim. Eu não estou a ver o A e o B, a igreja A, B e C, cada uma com um líder, ok, vamos fundir e depois o líder da igreja A é que vai ficar... E algumas doutrinas às vezes podem não... Exatamente. Tem a cobertura da doutrina. Além disso, as doutrinas são diferentes. A maneira de fazer o culto também é de forma diferente. Alguns são mais, digamos assim, silenciosos, outros nem por isso. Então eu acho que, tendo em conta esses aspectos, eu acho que não será não é uma boa saída. Muito difícil para as igrejas. Bom, eu penso que a lei é clara, não é? O Estado reconhece, protege, desde que se conforme com a lei. Não se conforma com a lei, portanto, existem leis que regulam. Portanto, nós vemos muitas das leis severas são, portanto, reforçadas, são agravadas com certas justificações, como o caso da acusação de crianças de feitiçaria. É um termo que já vem sendo explorado há muito tempo. Mas agora eu pergunto, desde que vem-se falar de acusação de crianças de feitiçaria, quantos promotores desta acusação já foram julgados, já foram exemplarmente condenados? Portanto, fala-se, mas agrava-se a lei contra todas as igrejas, enquanto que os próprios que fazem isso nunca sofreram alguma sanção do Estado. O que devia se fazer. Portanto, isso é a lei. Alguém viola a lei. Portanto, essa pessoa tem que sentir o peso da lei, tem que se instituir um processo jurídico, essa pessoa ser sancionada exemplarmente. E aqueles que promovem essas práticas, quando verem que realmente um promotor da mesma foi sancionado exemplarmente, elas vão desistir. É como os demais casos, que é o caso da comercialização da fé. A comercialização da fé pode ser interpretada como burla, né? Eu já dei várias vezes esse exemplo, que alguém compra uma garrafa de água mineral, muda o rótulo, põe lá o rótulo dele e diz que é água ungida, comprou por 50, está a vender por 5 mil. Isso aqui é um fraude, portanto, é uma falsificação da própria identidade da mercadoria. E eu penso que esse é um crime que está contemplado pela lei. Alguém acusa alguém de feitiçaria. Portanto, isso é, ferir o bom nome da pessoa, isso é, calúnia, ela vai ter que comprovar que a pessoa é feiticeira, que a criança é feiticeira. Então, isso exige um processo jurídico. E a pessoa ser criminalizada por isso. Tudo quanto se argumenta e que faz agravar as leis, que faz não reconhecer e veja violando a própria lei constitucional, são questões que são crimes, que estão contemplados pela lei, e a lei deve funcionar, o Estado deve funcionar nesses aspectos. Quando um dos aspectos que nós vemos a comercialização da fé, a fé é comercializada por quem? Muitas vezes não são realmente verdadeiros pastores. São até, às vezes, pessoas malandros, né? Malandros, pessoas de mau caráter, sem moral, que se fingem de pastor porque viram que há uma brecha neste ramo, né? Neste campo. Porque você montar uma empresa, você tem que ter conhecimento empresarial, tem que ter certos requisitos. Mas viram uma brecha
no campo religioso, implantar uma igreja, chegar ali, às vezes, muitas vezes, ouvir uma pregação e você depois imitar aquele pregador. Portanto, daqui a pouco havia essa brecha e facilmente qualquer indivíduo mau caráter, qualquer indivíduo sem princípios, aparece como pastor e ninguém lhe exige qualquer documento de uma igreja idônea que realmente certifica que ele foi consagrado. Tá? Então, houve esta brecha, e esta brecha que deve ser sanada, porque mais do que qualquer um, quem sofre com isso é a própria igreja, é o seu bom nome que é manchado, e as próprias igrejas devem velar, portanto, o Estado, quando toma medidas contra as pessoas que promovem isso, está a fazer um grande bem às próprias igrejas, que vem a sua reputação e o seu bom nome, portanto, preservado. Ok. Tá bem, tá bem. Diácono Paulino, não sei se tem uma questão ainda nesta lei que o inquieta e que gostaria de ver melhorada agora que vai passar pela Assembleia Nacional? Mas eu creio que já dissemos aqui, né, que a questão das assinaturas, e outra parte que o senhor também já referiu, eu acho que esse cuidado de conformar realmente essa lei com a Constituição. Com a Constituição e sublinhar aqui aquelas questões que há muito estamos a ouvir que constituem crime, não tem ninguém responsabilizado, mas os fatos estão ali. Então, isso é outra parte, né? Do que se refere à lei, creio que de ponto para achar algum outro aspecto por melhorar ou apontar como negativo, da minha parte já não tenho nenhum aqui a sublinhar. Muito bem. Evangelista Fernando? Eu também penso que tudo que nós já abordamos aqui, os aspectos positivos e negativos, são esses pontos que nós já aqui frisamos. Da minha parte já não tenho mais nada. Tá bem, então não sei, se calhar podemos agora individualmente passarmos assim algumas sugestões, então as últimas considerações que poderiam passar a respeito mesmo desta lei. Podemos começar aqui pelo pastor Amado. Portanto, em primeiro lugar, solicitar que todos aqueles que são fazedores da lei, portanto, reflitam profundamente, porque todos nós estamos interessados em termos uma nação, um país moralmente estabelecido, com princípios morais, e nós, principalmente os pastores, também sentimos-nos muito lesados quando aparecem práticas que realmente denigrem a imagem das igrejas, mas temos que entender que em todo nível de socialização existe o bom e o mau, em todos os níveis, e não deve ser por causa de um ou dois ou cinco elementos que têm mais práticas numa instituição, que devem ser conotados todos. Eu dei o exemplo na reportagem que tive, aliás, na mesa redonda que tivemos na Rádio Mais, que dei o exemplo da corporação da polícia, né? Não é pelo facto de haver 5 policiais que procederam mal que a instituição é reputada ou é sancionada por isso. E muitas vezes vemos a nível das igrejas isso, por causa de um pastor ou por causa do programa do Cabingano, que mostrou um outro pastor com mau procedimento, e quando se tomam medidas, uma medida que afeta praticamente a todos. Então o governo tem que ter um pouco de ponderação quando toma algumas medidas, focando casos isolados, casos particulares. Portanto, que essas medidas, essas abordagens, essas afetações não repercutem para todos. Diácono Paulino. Bom, a princípio, para mim, creio que passa, e aqui deixar mesmo um apelo a todas as pessoas que nos acompanham, que o documento está acessível, não tem ponto de vista de pesquisa, e os crentes, a igreja, ler para procurar perceber também, e depois, quando tivermos que opinar, termos uma opinião própria, baseada naquilo que está aqui escrito. Sim. A outra questão, de facto, leva e remete na expectativa, poder perceber o que pode acontecer depois. Depois, se essa lei for aprovada. Há essa expectativa, porque tem questões aqui, e volto na página que se refere às definições, a definição que a lei traz
de igreja, que é o conjunto de pessoas, então não é, e nem são paredes. Então, depois também desse processo é algo que me deixa muito expectante. Acima de tudo, os nossos subsídios foram dados, né? Seria bom se fossem também tidos e achados naquilo que deveria, não digo mudar, mas melhorar, que são os aspectos que nós achamos que não estão muito bem definidos, então precisavam ser melhorados. Por outra, e no finalzinho deixar também que Deus possa fazer o seu trabalho e o seu papel nesse processo para que a igreja possa mais uma vez sair triunfante. Muito bem. Evangelista Fernando. A minha contribuição é mais ou menos que a lei, muitos aspectos aqui nesta proposta são bem-vindas, são benéficas e, de certa forma, põe a própria igreja em si, em Angola, mais organizada. Devemos reconhecer que há muita coisa a nível das igrejas que está mesmo mal. Há uma desorganização, isto é verdade, e cabe ao próprio Estado pôr a ordem, não é? E de forma a haver também segurança. E eu penso que se nós analisarmos bem a lei, um ou outro aspecto que nós já fizemos aqui referência que não estão muito bem, e eu penso que o nosso Estado vai velar por isso. E deixo aqui um recado para as distintas denominações cristãs, não é? De forma que se organizem, não é? Preguem mesmo aquilo que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho tem um objetivo, é salvar almas, é tirar as pessoas lá do pecado e trazê-los para Cristo. Essa é a função do Evangelho. Agora, as outras coisas são coisas, digamos, secundárias, como é o caso de pedir dinheiro, de utilização de águas ou de coisas assim semelhantes. Então, penso que as próprias igrejas também têm que se organizar nesse aspecto, para que o próprio Estado até também confie mais nelas. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Pastor Amado. Obrigado, Diácono Maia, Evangelista Fernando. Assim, caríssimo telespectador, muito obrigado por mais este momento que tivemos juntos. Então, esperamos nós que o que nós discutimos aqui venha a chegar até os decisores públicos e que a nossa opinião venha a contribuir também para que tenhamos realmente um contexto social que nós desejamos e que a igreja venha a sair triunfante nessa proposta de lei, ok? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. E bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém.